Donald John Trump é um empresário, político e personalidade na mídia que conquistou fama mundial por seu estilo audacioso e opiniões controversas. Antes de sua entrada no cenário político, ele já era uma figura conhecida por seu sucesso e também por seu fracasso no mercado imobiliário e diversas empreiteiras e empresariais. Neste vídeo, vamos explorar um pouco da trajetória para a riqueza e os métodos controversos que utilizou para construir o seu império e a visão para acabar com as guerras e o conflito ao redor do mundo. Como Trump ficou milionário? Donald Trump nasceu em 1946 em uma família com certas ameaças. Seu pai, Fred Trump, era um empresário bem-sucedido do setor imobiliário em Nova York. Desde jovem, Donald foi exposto ao negócio da família, aprendendo sobre investimentos e construção de imóveis. O que resta é que Trump iniciou sua jornada empresarial com um empréstimo de $1 milhão do seu pai. Esse mesmo empréstimo inicial foi essencial para que ele pudesse expandir as operações e se aventurar em projetos maiores. Primeiros passos dos negócios. Ao receber o empréstimo, Trump começou a investir em propriedades de menor escala em Nova York, mas rapidamente expandiu sua visão para grandes empreendimentos. Um dos primeiros projetos a ser grande sucesso foi o Hotel Grand Hyatt em Manhattan, que renovou e transformou um hotel de luxo. Esse mesmo empreendimento marcou o início da sua ascensão, mas foi com o desenvolvimento dos edifícios icônicos como o Trump Tower que ele consolidou sua recepção para construtor de sucesso. Diversificação e expansão. Nos anos seguintes, Trump diversificou as atividades, investindo em cassinos, campos de golfe, hotéis e até mesmo em produtos como de consumo de roupas e colônias. Ele expandiu o nome Trump como uma marca, licenciando-o para diversos tipos de negócio. Apesar disso, Trump também teve muitos problemas financeiros. Durante os anos 1990, ele passou por dificuldades, inclusive entrando em processos de falência, principalmente nos cassinos Atlantic City. No entanto, Trump conseguiu retomar esses problemas. Ele se reinventou como uma personalidade da mídia, especialmente através do seu programa de televisão, O Aprendiz, o que elevou ainda mais o seu perfil público. Polêmicas e sucesso. As práticas empresariais de Trump sempre foram polêmicas. Ele foi acusado de evitar pagar impostos, usar brechas legais e contratos controversos, mas ainda assim, ele construiu seu império. Em 2016, ele declarou uma fortuna bilionária, resultando na expansão da marca e investimentos da sua abordagem focada em estratégia no mercado. O plano de Trump para acabar com as guerras. Desde sua entrada na política, Trump assume uma postura cética em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras e conflitos prolongados no exterior. Durante a sua presidência, ele argumentou esses conflitos que eram um grande desperdício de recursos e que o país deveria adotar uma abordagem da América em primeiro lugar. Redução das intervenções militares. Trump criticou a intervenção militar dos EUA no Oriente Médio, afirmando que esse conflito trouxeram poucos benefícios ao país e apenas realizaram mais inimizades. Ele defende que os Estados Unidos concentrem seus esforços na proteção de fronteiras internacionais, ao invés de envolver em conflitos complexos e caros. Durante sua administração, ele anunciou a retirada de tropas de países como Afeganistão e Iraque, alegando que é a hora de trazer nossos homens e mulheres de volta para casa. Diplomacia com potenciais globais. Uma das abordagens mais inusitadas de Trump em relação à política externa foi uma tentativa de se aproximar de líderes considerados controversos, como Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Trump introduziu uma estratégia direta, dizendo que era melhor conversar do que lutar. Com a Coreia do Norte, ele se encontrou com Kim em vários benefícios, buscando reduzir esforços para avançar para uma solução diplomática. Papel dos acordos comerciais e sancionamentos.
outra tática de Trump foi a utilização de avaliações de tarifas e comerciais como uma alternativa ao envolvimento militar. Ele aplicou essas medidas principalmente contra a China e o Irã como objetivo de pressioná-los economicamente. Para Trump, avaliações e tarifas são ferramentas mais seguras e menos custosas do que intervenções militares, especialmente para manter concessões políticas e econômicas. Visão para o futuro. Para a eleição de 2024, Trump tem reiterado o seu desejo de acabar com as guerras sem fim e tem afastado o que não deseja envolver os Estados Unidos em conflitos desnecessários. Ele acredita que uma postura firme pode garantir um cenário internacional onde os Estados Unidos não precisem enviar tropas para resolver as questões externas. Uma nova abordagem para a paz no Oriente Médio. A busca pela paz no Oriente Médio é uma questão complexa que desafia líderes globais há décadas. Trump, ao longo de sua presidência, propôs soluções e implementou iniciativa para reduzir propostas e promover estabilidade na região, com foco especialmente no conflito entre Israel e Palestina e na normalização da relação entre Israel e outros países árabes. Desde sua campanha em 2016, Trump prometeu reformular a política externa dos Estados Unidos, priorizando interesses americanos e buscando abordagens mais diretas e menos intervencionistas. Ele se distanciou de abordagens tradicionais de diálogos multilateral e desenvolveu uma estratégia que focava em negociação bilateral e avaliação econômica. Os Acordos de Abraão. Uma das iniciativas mais notáveis de Trump foi a mediação de acordos com Abraão. Celebrados em 2020, esse acordo estabelecia a normalização das relações diplomáticas entre Israel e alguns países árabes, incluindo Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos. Antes do Acordo de Abraão, Israel mantinha uma relação diplomática plena com o Egito e a Jordânia, o que fazia dele um país totalmente isolado da região. Os Acordos de Abraão foram vistos como uma grande conquista diplomática e que o passo importante para a paz no Oriente Médio. O acordo trouxe benefícios para ambas as partes, incluindo abertura de mercado, cooperação de tecnologia, oportunidade de turismo e investimento. Esse acordo também representa uma mudança significativa na política da região, pois demonstrando que era impossível alcançar a paz com Israel sem uma resolução imediata de conflito entre israelenses e palestinos. Reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Em 2017, Trump tomou a decisão controversa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada americana para lá. Essa decisão foi extremamente criticada pelas comunidades internacionais, provocando protestos especialmente entre os palestinos, que consideravam Jerusalém Oriental e a capital do futuro Estado palestino. Apesar das controvérsias, Trump defendeu a mudança de um ato de aceitação da realidade e argumentou que a consideração de Jerusalém como capital de Israel poderia ajudar a resolver o atraso de longo prazo. Ele sugeriu que esse reconhecimento tiraria Jerusalém das negociações e permitiria que as partes se encontrassem em outras ocasiões críticas. Envolvimento no conflito Palestina e Israel. A abordagem de Trump para o conflito israelense-palestino foi a única. Em 2020, ele apresentou um plano de paz chamado o Acordo do Século, que prevê uma solução para os dois estados, com uma condição específica que favorece os interesses de Israel. Esse plano foi proposto para Israel mantivesse o controle aproximadamente de 30% da Cisjordânia, enquanto o restante destinado a um estado palestino desmilitarizado, com promessas de investimento para o desenvolvimento econômico da Palestina. A autoridade palestina, no entanto, rejeitou o plano, afirmando que o favorecer de Israel não atende às demandas palestinas por soberania total em um estado independente. Apesar disso, Trump defendeu que o plano oferece aos palestinos uma boa oportunidade econômica e significativa que poderia transformar a vida dos cidadãos palestinos com uma infraestrutura e emprego. Política de pressão e sanções.
Além de acordos e do acordo do século, Trump aplicou uma política de avaliação e pressão econômica contra os países da região, especialmente Irã. Desde o início de seu mandato, Trump foi introduzido uma postura contra o Irã, retirando os Estados Unidos de acordos nucleares iraniano de 2015, também conhecido como Plano de Ação em Conjunto Global. Esse acordo foi assinado em administração de Barack Obama. Foi uma tentativa de impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares em troca de interrupção e avaliações. Trump argumentou que o acordo era fraco e não abordou suficientemente as questões de segurança dos aliados americanos no Oriente Médio, como Israel e a Arábia Saudita. Ele impôs sanções adicionais ao Irã com o objetivo de enfraquecer sua economia e reduzir a capacidade de grupos armados na região. Essa abordagem de pressão máxima visava, segundo Trump, forçar o Irã a negociar um acordo abrangente que concluía o programa nuclear e atividades militares. Reação dos líderes regionais. A iniciativa de Trump foram recebidas de forma mista pelos líderes do Oriente Médio. Por um lado, países como Israel e alguns estados do Golfo Árabe, incluindo a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, apoiaram suas medidas contra o Irã, valorizando a aproximação de Israel promovida pelos Acordos de Abraão. Por outro lado, a autoridade palestina e alguns países como Turquia e Irã criticaram as ações de Trump, especialmente o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, o acordo do século. Muitos palestinos sentiram que Trump estava mais preocupado em satisfazer o interesse de Israel e que seu governo não foi neutro na mediação do conflito. Legados e desafios. O legado de Trump no Oriente Médio é ambíguo. Os acordos de Abraão são considerados os maiores entregas diplomáticas de sua presidência, e muitos acreditam que abriram novas possibilidades para uma paz regional mais ampla. Esse acordo demonstra que alguns países árabes desejam normalizar a relação com Israel, mesmo em solução de conflitos palestinos e israelenses. No entanto, o seu plano de paz para Israel e Palestina não conseguiu ganhar apoio, e no final da sua presidência, a paz na região ainda parecia distante. Além disso, sua saída do acordo nuclear com o Irã e as sanções rigorosas realizadas são adicionais, e o futuro das relações entre Estados Unidos e Irã permanece incerto. A visão de Donald Trump para a paz no Oriente Médio envolveu uma combinação de análises econômicas. O acordo bilateral é uma abordagem direta para questões polêmicas, como o status de Jerusalém. Ele adotou um estilo não convencional e polêmico, buscando promover paz entre Israel e países árabes, embora sem resolver a questão palestina. Os acordos de Abraão e as suas políticas de pressão contra o Irã foram marcos de sua estratégia, porém, a complexidade dos conflitos históricos no Oriente Médio fazem parte de um objetivo desafiador. O trabalho de Trump é visto como um dos avanços significativos, enquanto outros acreditam que suas ações ignoram questões fundamentais que precisam ser resolvidas para alcançar uma paz e firmeza. Críticas à administração Biden. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, é um dos conflitos mais intensos da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o início, Trump expressou opiniões fortes sobre o conflito, criticando a gestão do governo Biden e apresentando uma própria visão sobre o que acredita que os Estados Unidos deveriam lidar com a situação. Trump tem sido um crítico vocal do governo Joe Biden, argumentando que a guerra na Ucrânia nunca teria começado se ele ainda estivesse ao cargo. Em várias declarações públicas, Trump afirmou que Vladimir Putin teria sido desencorajado, mas firme e direta nas relações exteriores. Ele alegou que a administração Biden foi fraca e suas ações que essa postura abriu caminho para a Rússia avançar agressivamente sobre a Ucrânia. Segundo Trump, a retirada da caótica tropa americana do Afeganistão em 2021 enviou uma mensagem ao mundo e que os Estados Unidos não tinham mais a mesma força de liderança, que esse momento específico teria incentivado Putin a planejar uma invasão na Ucrânia. Em sua visão, a política externa de Biden mostrou a falta de clareza, que contribui para um ambiente de instabilidade global. A proposta de Trump para a paz.
Trump já apresentou repetidamente que, se estiver no poder, poderia resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia em 24 horas. Embora ele não pudesse ter detalhadamente como, ele sugeriu que, através de uma diplomacia mais forte e ameaças claras, convencer ambas as partes de interromper o conflito. Trump propôs uma abordagem mais assertiva, utilizando a capacidade de negociação dos Estados Unidos. Poderia colocar a pressão sobre Rússia e Ucrânia para que chegasse a um acordo. Ele afirmou que usaria uma diplomacia de força, mencionando que teria um relacionamento direto com Putin, algo que ele já havia demonstrado durante a presidência. Para Trump, a abordagem menos diplomática é a mais direta e o que falta no cenário atual e o que poderia, segundo ele, trazer soluções rápidas para o conflito. Pressão econômica e militar. Trump também comentou sobre a ajuda financeira e militar enviada pelos Estados Unidos à Ucrânia, que já soma bilhões de dólares desde o início do conflito. Ele questiona a quantidade de recursos destinados à Ucrânia, enquanto, segundo ele, existem problemas internos que precisam de atenção, como a crise de imigração na fronteira e infraestrutura americana. Para Trump, a ajuda financeira deveria ser utilizada como ferramenta de negociação. Ele sugeriu que, em vez de fornecer ajuda de forma contínua e sem condições, os Estados Unidos deveriam estabelecer limites claros e instruções à Ucrânia e à Rússia com um acordo. Trump acredita que a dependência de recursos externos podem levar a um prolongamento de conflito, algo que ele vê como prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Relação com a OTAN e as sanções da Rússia. Durante seu mandato, Trump manteve relações complexas com a OTAN, muitas vezes criticando seus aliados por não contribuírem o suficiente com os recursos financeiros. Em relação à guerra na Ucrânia, Trump afirmou que a OTAN poderia ter mais ativa no ataque à Rússia e apoiar a Ucrânia, mas com uma divisão de responsabilidade mais justa. Ele tem defendido que diversos países europeus deveriam ter aumentado significativamente a contribuição financeira de defesa, considerando que o conflito afeta diretamente a segurança europeia. Trump também criticou as avaliações aplicadas à Rússia, argumentando que, apesar de enfraquecer a economia russa, eles não parecem ter alterado a determinação de Putin em continuar a guerra. Ele acredita que as avaliações são importantes, mas defende que devem ser aplicadas de forma estratégica e acompanhadas de medidas diplomáticas mais diretas para encerrar o conflito.